Oi, pessoal, tudo bom? Nas últimas aulas, nós vimos como que o seu programa de computador, que você programa em uma linguagem de programação, efetivamente é executado dentro de um computador. Nós discutimos o papel da linguagem de programação, que ela implementa várias instruções que não são as instruções executadas pelo processador, mas são instruções mais fáceis de serem trabalhadas por um programador. Cada linguagem de programação tem um programa, que é um compilador ou um interpretador, dependendo do tipo da linguagem, que traduz cada uma dessas instruções para as instruções de código de máquina, que o processador consegue executar. Então, a gente também discutiu que um programa nada mais era do que uma sequência dessas instruções. Então, a gente também pode chamar uma sequência de instruções de uma linguagem de programação como um programa. Nessa tradução, cada instrução da linguagem de programação ela é traduzida para um conjunto de instruções do processador. E a gente viu que o programa, quando ele é executado pelo processador, ele vai seguir cada instrução por vez, num ciclo. Ele recebe uma instrução, executa essa instrução e pega na memória uma próxima instrução do programa. Legal, né? Isso acontece exatamente igual com os programas que você cria com uma linguagem de programação. Isso vai ser importante para a gente entender como que as instruções do seu programa conseguem interagir com a memória. A gente também falou do sistema operacional. O sistema operacional é um programa que controla o computador e é capaz de gerenciar outros programas. A gente discutiu o papel do processo. O processo é quando o sistema operacional instancia um programa para ser executado. O sistema operacional, para cada programa que está sendo executado, reserva um espaço de memória, que é uma faixa de endereços da memória, e ele também alimenta o processador com as instruções de cada programa. Como são vários programas sendo executados ao mesmo tempo, a cada momento ele indica qual é o programa que está em execução. Esse processo a gente chama de escalonamento de processos. O sistema operacional também implementa vários programas na forma de funções que realizam tarefas que são muito comuns a vários programas, como, por exemplo, drivers de acesso a um teclado ou de controle de um monitor, e que são úteis para os programas que a gente escreve numa linguagem específica como o C. O acesso a essas funções é através daquilo que a gente chama de bibliotecas. As bibliotecas são conjuntos de instruções que te dão acesso a esses programas que são implementados pelo sistema operacional. Então, hoje a gente vai discutir isso, mas na prática. A gente vai pegar um programa em C e vai dar uma olhadinha na estrutura dele e relacionar um pouco com essa história de compilação e de execução como um processo. Só que o programa em C ele é o que a gente chama de uma linguagem estruturada. Todas essas listas de instruções elas são organizadas em blocos, que a gente chama de funções. Cada bloco tem um nome e tem instruções sobre os valores de entrada e de saída. O de saída é um valor de retorno e o de entrada são os parâmetros que você pode dar a essa função. Tudo que você escreve em C, ela vai entrar em algum desses blocos. Um desses blocos, chamado normalmente de main, é o primeiro bloco a ser executado por um processo. Esses blocos, essas funções, elas vão ser muito importantes para a gente discutir como que a memória é organizada dentro de um processo. Mas vamos falar aqui de um bloco típico. A gente tem aqui um programa que tem um main e tem algumas instruções dentro dele. O que esse programa faz é ler 2 números do teclado
calcular a média e imprimir na tela. Se você olhar, cada instrução está numa linha diferente. Isso remete a gente a como que é a execução das instruções no processador. Lembra que eu falei para vocês que o processador ele recebe uma instrução, processa essa instrução, tendo algum tipo de interação com a memória, e no passo seguinte pede uma nova instrução. O programa de C é a mesma coisa. Cada linha vai ser executada uma depois da outra. Uma diferença que a gente tem do C para a linguagem de máquina é que muitas dessas instruções de C, não são implementadas, propriamente ditas, no processador, precisam ser traduzidas, e são funções mais complexas do que aquelas implementadas no processador. Então, uma instrução de C normalmente vai ser traduzida em várias instruções de máquina. Mas cada instrução é traduzida de uma forma independente. Então, a gente sabe que a primeira instrução do C, essas primeiras instruções de leitura do teclado vão ser executadas antes da instrução de cálculo da média e antes da instrução de impressão na tela. Uma após a outra, passo a passo. Isso é muito importante para a gente também discutir como que funciona a memória dentro do processo. Quando a gente falar de memória, a gente vai poder falar como que está a memória em um determinado momento de execução do programa. O momento da execução, eu vou indicar normalmente com uma flecha ou alguma bola, algum símbolo entre duas instruções. Isso significa que o programa já foi executado até aquele ponto. Todas as instruções antes dessa marca já foram executadas e nenhuma instrução após essa marca foi executada. O que a gente vai tentar entender é como que está a memória do computador, a memória do processo no programa nesse determinado ponto. Então, legal. Então eu tenho esse código em C. Ele tem uma outra característica interessante. Aqui, na primeira linha, a gente tem essa diretiva include, que ela vai o quê? Ela vai incluir uma biblioteca. Essa biblioteca padrão é uma biblioteca que ela traz várias funções de interação de entrada e de saída, como a leitura do teclado e a escrita na tela, que é o que a gente usa no programa. Mas olha que interessante. Essa linha, ela não vai virar, efetivamente, uma instrução. Ela é apenas uma forma de você organizar o programa, de você dizer para o programa, para o compilador, aonde encontrar os programas que você vai usar, as funções que você vai usar. Existem várias dessas instruções que não vão virar instruções propriamente ditas, que são apenas uma forma de organização do programa. E outros exemplos, você pode definir alguns valores, definir alguns nomes que facilitam na compilação, mas que para o programa em si não mudam em nada. Uma outra instrução, que também não é convertida numa instrução que é executada pelo processador, é a declaração das variáveis. A gente tem aqui no nosso programa 3 variáveis. Quando a gente declara ela, a gente diz qual que é o tipo dela e qual que é o nome dela. Essa declaração é apenas uma instrução para o compilador para organizar a memória. Ela não é uma instrução que é enviada para o processador. E o que ela diz é, por favor, me reserve um espaço de memória do tamanho desse tipo. E quando eu for chamar por esse espaço de memória, eu vou usar esse nome. Uma vez compilado o programa, o nome desaparece, ele não é útil para o processador, mas ele é útil para que o compilador entenda quais são as relações dos espaços de memória que o seu programa está utilizando. Então, legal. Então, a gente sabe que o nosso programa em C ele é organizado em blocos, que são as funções, que tem meios de entrada e de saída. De saída são os valores de retorno e de entrada são os parâmetros. E a gente também sabe que ele tem várias instruções que são traduzidas para a linguagem do processador e que
cada instrução é executada uma após a outra, passo a passo. Mas também existem algumas instruções que não são convertidas em instruções para o processador, mas que elas servem para dizer para o programa como organizar a memória ou como acessar outras funções que são dadas pelo sistema operacional ou implementadas como algum outro tipo de biblioteca. Sabendo isso, existe uma ferramenta muito útil para a gente acompanhar o funcionamento de um programa, que é o debugador. Existem vários, dependendo da ideia que você usa, dependendo do sistema que você usa, mas o mais clássico é o que a gente chama de GDB, que é um debugador da GNU. Ele acompanha o GCC, que é um dos compiladores de C e C++ mais utilizados, principalmente para quem utiliza Linux. O debugador ele é capaz de executar o programa tendo como referência o seu código na linguagem de programação que você programou. Ele executa o programa como linguagem de máquina, mas com referência a cada um dos códigos. Com isso, você consegue executar passo a passo, instrução a instrução, e avaliar qual que é o estado das diferentes variáveis e da memória do seu programa. Isso é muito útil para achar erros. E esses programas permitem ainda que você crie breakpoints, são pontos de parada. Você pode determinar uma linha específica ou alguma condição específica que o debugador consegue executar o programa até chegar naquele ponto. Aí ele para naquele ponto. E você pode, por exemplo, inspecionar a memória, inspecionar os valores armazenados em cada uma das variáveis para avaliar se é o valor esperado ou se não é o valor esperado. Então, quando a gente começar a falar agora na próxima aula sobre essas instruções se relacionando com a memória em si, a gente vai sempre trabalhar como um debugador. A gente vai relacionar um programa, um código em C, e vai olhar em um determinado momento da execução, assim como o debugador, que eu vou indicar, qual que é o estado da memória? Quais são os valores que estão armazenados em cada um dos lugares? Como que o meu programa consegue acessar cada lugar específico? E como que eu consigo organizar a memória para que o meu programa consiga manipular os valores dentro desses registros? Legal? Então, até o próximo vídeo.